Deus. O tema da mensagem de hoje é a segunda parte, de não sei de quantas, que eu gostaria de falar sobre o alegrar-se da sua herança. E hoje eu gostaria de ir com você lá no texto de Romanos, no capítulo 1. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu queria agradecer de coração a equipe que nos ministrou na sexta-feira à noite, no encontro de casais. Foi muito bom podermos estar ali, foi muito precioso o processo de sermos ministrados em coisas que concernem a vida conjugal, e foi muito precioso a noite. Também ontem, a festa do Velho Oeste foi muito preciosa, né, xerife? Foi muito preciosa lá. Eu quero agradecer ao Alexandre, ao Cineiro e toda a equipe, todos tantos que trabalharam e se dedicaram para termos um tempo de brincadeiras saudáveis, de nos alegrar. Eu não gostei muito que me colocaram na cadeia pelo menos umas 3 vezes, né? Mas tudo bem, pelo menos ofertaram aí para vir para os adolescentes. Não fiz nada, não quis me deixar, mas tudo bem, né? Tive que me render à força dos meninos. Mas foi muito bom a festa do Velho Oeste, uma alegria ver a igreja trabalhando, se alegrando juntos, celebrando juntos. Bem, igreja, muito bom. Podemos dizer juntos assim: muito obrigado. Deve-se muito obrigado, meu Alexandre. Agora não é mais uma montanha, agora é Big Mountain. Glória a Deus. Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz o texto assim. Esse texto, cada texto da Bíblia, cada livro da Bíblia tem um versículo assim que é chave para o entendimento do todo. E assim são esses 2 versículos. Eles são como que a chave de entendimento para toda a carta de Romanos. Quando diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, que são as boas notícias. Porque esse Evangelho, essas boas notícias, são o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nessas boas notícias, como? De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Diga comigo assim: o justo viverá pela fé. Essa frase simples é uma frase de discussão em toda a carta de Romanos. O justo, ele vive pela fé. E gostaria que você, se você não está buscando um texto para ler nesses dias, que você meditasse na carta de Romanos. Até eu iniciei uma dinâmica nova na minha devocional, a reescrever essa carta com as minhas palavras. Por exemplo, onde tem Evangelho, eu coloco boa notícia. E assim eu vou escrevendo algumas coisas na minha linguagem, como é que eu vou entendendo. Então, eu vou escrevendo, fazendo uma paráfrase dessa carta. E você vai ver que algumas das coisas que nós vamos falando, principalmente no capítulo 4, capítulo 5, são versículos chaves para compreender a questão de alegrar-se na sua herança. O impressionante é que, para nós entendermos isso, nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Paulo, quando ele começou a falar essas coisas lá na carta de Efésios, ele começa a orar a Deus, e ele pede por uma iluminação, ele pede pelo Espírito de revelação, pelo Espírito de sabedoria, para que os olhos do seu coração fossem iluminados, que eles pudessem enxergar, e dentre das 3 coisas, essa questão da herança, que é sua em Cristo Jesus. Nós temos falado nesse ano várias coisas. Nesse ano o Espírito Santo está falando conosco, o ano da alegria completa, e ele começou a falar conosco sobre o nosso potencial, falando sobre a visão que Deus tem para com as nossas vidas, o potencial que Ele colocou dentro de nós, e junto com o potencial, a visão, a paixão, a capacitação que Ele depositou em nós. Nesses dias nós conversamos um pouquinho sobre essa capacitação, quando falamos sobre os dons espirituais e como esses dons espirituais eles se manifestam quando você começa a exercer essa fé, essa confiança, essa certeza no agir de Deus em nossas vidas.
E agora, depois que nós passamos já por várias coisas, nós passamos por a época em que nós vamos aprender a exercer a nossa fé, para que nós possamos usufruir da herança que foi estabelecida em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Todas essas coisas que nós temos falado fazem parte de um processo de usufruir desta herança. E quando você usufrui de uma herança, você se alegra com essa herança que você faz parte. E a herança, ela tem uma questão que nós precisamos entender. A pergunta-chave é: como nós vamos usufruir da herança? Por meio dos nossos próprios méritos? Ou vamos exercitar a nossa fé e nos méritos do nosso Senhor Jesus receber esta herança? E aqui existe uma discussão, e esse quadro para mim, a lei representando o mérito próprio e a graça pelos méritos do Senhor Jesus, esse quadro aqui para mim representa muitos textos da palavra de Deus que nós temos e muita discussão nesses 2000 anos de igreja. Discussão que acontece até hoje quando se fala sobre lei e quando se fala sobre a graça. A graça, na grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, ela é dificilmente compreendida, enquanto que a lei nós a compreendemos mais facilmente, porque nós vivemos num ambiente onde a lei, o mérito próprio, ele opera com eficácia, e é um excelente de um método para que uma nação se estabeleça. A meritocracia, como ela é chamada: você faz o bem e você é abençoado por isso. Você se disciplina e você colhe os frutos da sua disciplina. A graça, ela tem uma maneira diferente de olhar a vida, e uma maneira tão diferente de encarar as coisas, que normalmente a lei persegue a graça. Aquele que vive pelo mérito próprio, ele começa a acusar e trabalha contra aquele que vive pelos méritos do Senhor Jesus. Essa é uma questão tão sensível que existe muita briga, e assim, quando você entra na internet, a discussão é muito ampla sobre isso aqui. E normalmente a Bíblia fala lá até de Gálatas e busca a história lá de Agar e de Sarai. Agar, que teve o filho com Abrão, chamado Ismael, e Sara, que teve o filho com Abrão, chamado Isaac. Desde aqueles tempos remotos, a lei persegue a graça. O esforço próprio persegue o favor imerecido de Deus, que é a graça. É impressionante a dificuldade que nós temos de entender isso. E nessa noite, até umas horas eu acordei, eu estava pregando essa palavra lá, balbuciando, acordei, continuei a pensar na mensagem. A graça e a lei. Eu faço por merecer pela disciplina, e na graça eu recebo as coisas pela fé. Alguns dizem, então é vagabundice, um e outro não. A graça é o projeto que Deus tem para os nossos dias, enquanto a lei faz parte de um tempo quando eu não conhecia Jesus. Tudo que eu tenho em Cristo Jesus eu absorvo e vivo, como diz o texto, eu vivo pela fé. E eu usufruo pela fé que Deus me tem dado, e não pelo meu esforço próprio. A nossa alma gosta mais da lei. Ela gosta de controlar as coisas e dizer o que é certo e o que é errado. Enquanto na graça, parece que a alma não domina, porque são coisas do Espírito. E aí a alma fica inquieta dentro de nós, e ela fica insegura com a graça, porque a graça, ela tem um jeito muito específico e um entendimento diferenciado do que a lei tem consigo. Vamos lá. A lei. A lei, quando você olha para ela, a Bíblia tem essa qualificação. Em Romanos 7, pegando um exemplo, a lei, ela é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela manifesta
manifesta a vontade de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia, por exemplo, Deuteronômio. Você vai saber como Deus pensa, como Deus gostaria que o ser humano vivesse. Expressa a vontade de Deus. Mas o problema da lei é que ela depende do esforço humano. A lei, ela não mexe com o coração, ela não consegue mexer com o coração, é de fora para dentro. A lei, ela depende do meu esforço, da minha disciplina. E muito facilmente, quando eu vivo debaixo da lei, eu fico julgando as outras pessoas. Você está certo, você está errado. Eu vejo o teu erro e critico o teu erro, porque na minha crítica eu estou escondendo a mim mesmo, na minha própria falha. E a Bíblia, ela é clara que ela diz assim: a lei, por ser, ela é boa, ela é santa, ela é perfeita, só que ela não consegue mexer com o meu coração, transformar o meu coração, e fica uma coisa exterior. Na lei, o Senhor, Ele é comigo. Na graça, o Senhor está em mim. É diferente. Na lei, eu fico invocando para que Deus me abençoe, e na graça, a bênção já está em mim. Na lei, eu invoco para que o Espírito haja na minha vida, e na graça, eu experimento o agir e reconheço o agir do Espírito Santo que está em mim, e Ele manifesta-se por meu intermédio. Em Romanos 10 você lê assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Há um tempo antes e depois de Jesus. O Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei. Ele veio executar e viver exatamente como a lei pedia. E a lei encontrou nele o fim, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Encontrou nele o que Deus esperava. E Jesus foi encontrado justo diante de Deus, completo, perfeito, em todos os detalhes, no seu pensar e no seu agir. Completo porque o Senhor Jesus, Ele cumpria a lei com a característica da graça. E aí você lê o texto de João 1,17 que diz assim: a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, ela vieram por intermédio de Cristo Jesus. Um tempo, vamos ler um pouquinho mais adiante lá em Romanos, que a lei, ela reinou até Jesus. Ela veio de Moisés até Jesus. Em Jesus, os tempos mudaram. A partir de Jesus nós encontramos o tempo da graça e o tempo da verdade, pois o próprio Senhor Jesus personificou a graça e a verdade. E no planejamento de Deus, e na educação de Deus, e no trato de Deus com a humanidade, nós agora não estamos mais debaixo do gerenciar da lei. A lei não é mais aquele que é o padrão para com as nossas vidas, para com Deus, mas agora nós estamos, e Deus gerencia as nossas vidas, e o padrão agora é a graça de Deus. A lei, ela não conseguiu transmitir a verdade transformadora. A graça trouxe a verdade transformadora em nossas vidas. A graça, então, queridos, ela pode ser traduzida simplesmente para o nosso entendimento hoje como um favor imerecido. Lemos ali em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Enquanto que a lei é esforço próprio, quando você entra para a graça, você vai encontrar o dom de Deus agindo. Deus presenteando como uma oferta para a sua vida, presenteando a sua vida para que você a receba na sua vida. A graça é um favor imerecido e se manifesta agora, como disse, como um dom, como um presente. Ou você aceita, ou você rejeita. Se eu quero fazer por merecer este dom, eu estou rejeitando o presente, porque eu quero comprar ele, com um esforço meu, com uma disciplina que eu tenha para que Deus opere na minha vida. E a nossa salvação agora é um presente estabelecido por Deus. Quem aceitar o presente será abençoado.
e quem rejeitar o presente será rejeitado. O amor de Deus se revelou em Cristo Jesus, e hoje Deus nos ama por intermédio de Cristo Jesus. E quando você se rende a Jesus, o amor de Deus como que flui para a sua vida, como um canal direto, e toca a sua vida, quando você recebe esse presente. Deus não espera de você e de mim para que a gente se estabeleça e usufrua a salvação, uma obediência sua, ou uma certa coisas que você faça para então receber a bênção de Deus. Você pode ser batizado quando você deixar de fumar. Você pode ser batizado quando você deixar de fazer isso, fazer aquilo. Você é batizado como presente, é gratuito, é só receber. E ao receber, quando você recebe, o projeto de Deus se manifesta na sua vida. Na nossa mente de merecimento, isso é extremamente difícil, porque o nosso pensamento, o nosso dia a dia é por merecimento. E quando você se achega, Deus diz: eu quero te abençoar. Tá, o que tem que fazer para ser abençoado? Não, só receba o presente. Mas só assim? Só assim. Eu fui constrangido. Eu recebo. Então é meu. Isso é a graça de Deus. Nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 4, na semana passada, só relembrando esse texto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, quando no planejamento de Deus se estabeleceu o tempo exato, Deus enviou seu Filho. No projeto de Deus, Ele fez esse Filho nascer de uma mulher, nascido sob a lei, debaixo desse gerenciamento da lei. Com o objetivo do quê? De resgatar daqueles que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A lei, ela não faz de você um filho. O máximo que os judeus faziam na época, eles se intitulavam filhos de Abraão, mas não como filhos de Deus. E quando Jesus vem e chama ao seu pai de pai, era uma ofensa. Como pode? Ele continua nesse texto dizendo: e porque vós sois filhos, enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. O papai, paizinho, o papai. De sorte que você já não é mais escravo da lei. Escravo, porém agora sendo filho, você também é herdeiro. É um presente, é doação da parte de Deus. A graça, ela diz para você que você é amado por Deus. Mas eu não tenho mais alma, mas eu. Deus decidiu amar a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Ele te ama, não há nada mais que você possa fazer para que Ele te ame mais, ou que você faça que Ele te ame menos. Ele decidiu amar a sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Dá um aleluia bem forte. Diga assim: eu sou amado. A lei, ela diz: você só é amado. Não sei se você já tratou com seus filhos assim. Se você fizer tudo certinho, meu filho, aí eu te amo. Tirar nota 10, aí papai gosta de você. Às vezes a gente não fala assim, mas a gente age assim. Se você fizer tudo certinho, aí beleza. Se não, não quero papo. Essa é a mente da lei. Mas a mente da graça, ela diz: por intermédio de Cristo Jesus, você é amado. E o amor de Deus lança fora o medo, a insegurança. O amor de Deus nos dá a presença, nos dá a proteção, nos dá a provisão que vem da parte de Deus gratuitamente. A graça diz: você foi liberto do pecado. O pecado não tem mais força na sua vida. Você hoje está livre para se render e receber a bondade e o favor de Deus na sua vida. A graça de Deus diz assim: você foi adotado como filho, e agora você recebe como adoção os direitos completos de um filho de Deus. E agora, assim como Jesus é aos olhos do Pai, você também é aos olhos dele. Você se constitui herdeiro, você constitui
aquele que é digno de receber o amor, o cuidado, a proteção, a provisão, a presença, o cuidar de Deus na sua vida, livre, gratuitamente. É só crer em um só, que é Cristo Jesus. Você foi constituído, quando nós lemos lá, como no ano passado nós falamos tantas vezes, você foi constituído agora, tendo seus pecados perdoados, você foi constituído, estabelecido, e Deus olha para você como um rei, uma rainha, um sacerdote, que tem livre acesso diante dele. E pode se chegar diante dele com convicção, e pode pedir, falar com ele sobre as coisas do reino, com confiança, e não com medo de ser condenado, ou de não ser aceito, ou de não ser compreendido. Até às vezes, quando nós trocamos as palavras e nos confundimos com a questão de como falar com Deus, o Espírito Santo vem ao nosso encontro e traduz o que a gente está querendo dizer. Olha, pai, ele está falando isso, assim, assim, assim. Isso é graça. Glória a Deus. Romanos, que nós lemos aqui, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela nessa boa notícia, nessa graça, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o que nós, eu percebo assim, eu como pastor tenho falhado no ensino, na prática de vida, é que a gente para com a graça na salvação. E quando a pessoa aceita Jesus, nós entramos com a lei. E graças a Deus, Deus está nos renovando nesse entendimento. Quando Ele fala a justiça de Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus, aquilo que é aceitável, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, ela se revela, ela se manifesta por intermédio dessas boas notícias. E eu usufruo essa justiça de Deus de fé em fé. Eu vivo por intermédio dessa fé. A justiça de Deus é o seu padrão de santidade. Ele não mudou. O padrão da lei, o padrão hoje, no tempo da graça, o padrão é o mesmo. Só que a maneira de acessar, a maneira de viver essa santidade, ela mudou completamente. É uma outra maneira de se aproximar, é uma outra maneira de se relacionar com Deus. Deus, na lei, Ele dizia: se você fizer tudo isso aqui, você pode ser chegar. Se não chegar, fogo. Agora em Cristo Jesus diz: não, chega aqui, meu filho. Eu vou te amar, e o amar dele, o abraçar dele, te santifica. É uma diferença como a noite para com o dia. Eu não dependo mais do esforço humano, mas agora por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu usufruo do favor de Deus e da santidade dele. E esse é um ponto que muitas vezes eu vejo assim nas discussões, o que se escreve por aí, a acusação das pessoas que têm uma mente muito focada na lei, com relação à pessoa que ensina a graça, essa falta de compreensão. As pessoas acham que na graça tudo pode, tudo à vontade, faz do jeito que se quiser, graça mesmo, Deus te perdoa tudo, se vive do teu jeito. Não é assim. Na lei as coisas são exteriores, mas quando você vem e usufrui a graça de Deus, o que acontece? Uma ação sobrenatural de Deus acontece no seu interior. Você experimenta um novo nascimento, e sem o novo nascimento não há como usufruir a graça de Deus. Agora, aqui você se esforçava para ter a natureza de Deus, aqui Deus toma atitude e manifesta a natureza dele dentro de você. É diferente. A santidade que era um esforço que eu tinha que buscar, ela se manifesta dentro de nós. Pedro fala isso na sua segunda carta. Ele diz: nos foram doadas a atitude divina, a maneira divina de ser e viver. Aqui eu tenho que me esforçar para querer ser igual a Deus. Aqui Deus se revela na minha vida por intermédio da natureza dele. Aqui eu não pergunto que disciplina eu tenho que fazer para amar o meu próximo. Aqui eu me pergunto simplesmente: Senhor Jesus, como o Senhor iria amar nessa hora da ofensa? Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Senhor Jesus, como é que o Senhor ia reagir? Como é que o Senhor ia agir com relação a essa notícia, essa palavra? Aqui é pesado, aqui é leve.
Aqui é por obrigação, aqui é por satisfação. Aqui eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me dedicar mais, me esforçar mais para que Deus me use. Aqui, obrigado, Deus. Só mergulho nessa graça. A própria natureza de Deus se revela. Aqui eu estou no controle, eu tenho que fazer. Aqui é Ele que manifesta. E o meu esforço aqui, qual o meu esforço aqui? Me submeter e dizer sim, Senhor Jesus. Como o Senhor gostaria? Senhor, eu estou com uma raiva que quero desganar um cara. Mas e o Senhor, como é que pensa? Meu filho, amar a melhor opção. Abençoe. Aqui eu quero lançar a maldição. Aqui eu quero lançar uma bênção, porque é o jeito de Jesus que se manifesta. É o jeito dele. A justiça de Deus, ela nos leva à maturidade. E eu começo a experimentar ela por meio da fé. É de fé em fé, de situação em situação, de desafio em desafio. Eu percebo como no meu dia a dia, na maneira como faço negócios, na maneira como conduzo a empresa, na maneira como conduzo a educação dos filhos, eu tenho esta conexão. Senhor, como o Senhor ia decidir sobre essa situação? Senhor, como o Senhor ia gerenciar esse meu trabalho? Senhor, como o Senhor ia chamar mais trabalho numa época que as coisas parecem que estão minguando, numa época em que as pessoas estão tendo medo? Senhor, o Senhor está com medo? Aí você lê a palavra que o justo, ele não se atemoriza pelas notícias, ele não é conduzido pelas notícias. Salmo 112. O justo, ele é conduzido pela mente do céu, pela mente revelada do Senhor Jesus. Senhor, como é que o Senhor vê esses dias? Como é que eu devo falar sobre esses dias? Eu gosto da palavra em inglês, é aproximar, né? É um approach, é uma aproximação distinta que você tem com relação a esse estilo de vida. Veja, a justiça de Deus estabelecida sobre a sua vida. Você experimenta essa justiça, e ao experimentar essa justiça, você vai saindo de uma situação de menino, de menina, de infância para uma situação de maturidade. Você experimenta na justiça de Deus que você é filho, e como filho você está em casa. Você não precisa julgar teus irmãos, porque assim como você foi perdoado, eles também foram perdoados. E não tenho necessidade de julgar ninguém. A lei me leva a julgar todo mundo, a dizer o que está certo e o que está errado na vida um do outro. Na graça. Eu sei que sou filho, meu irmão é filho. O papai vai cuidar dele se tem alguma coisa errada lá. Não preciso ficar arrumando a vida dele. O papai cuida disso. A justiça de Deus, ela revela que você foi designado pelo Senhor Jesus, ou Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Você tenha vida e ainda tenha uma vida em abundância. Você sabe daquele exemplo lá do tempo do deserto? Eles recebiam maná para cada dia uma porção. Quando eles entraram na terra prometida, parou esse cada dia uma porção. Por quê? Eles entraram no tempo da abundância, de ter mais do que só para um dia, de ter mais do que você necessita para a sua vida, para a sua família, e você ter tanto que você pode compartilhar com outras pessoas. A generosidade toma conta, porque a vida em abundância está ali. Você tem tanto amor, você compartilha o amor com as outras pessoas. Você tem tanta gratidão, você compartilha essa gratidão. É uma vida de abundância, uma mente que revela a própria mente de Cristo Jesus. A justiça de Deus revela na sua vida que você tem acesso à herança. E ao ler a carta de Romanos, você vai encontrar essa expressão, a herança de Abraão. Um dia nós vamos conversar sobre ela. Abraão tinha uma herança, e você, pela graça, você acessa essa herança e usufrui dessa herança hoje na sua vida. Você participa dela. Na justiça de Deus, Deus olha para a sua vida, e em Cristo Jesus vem em você um rei e um sacerdote, uma pessoa que reina sobre a vida, que não é governada por sentimentos, pela necessidade do corpo físico,
pelas necessidades alheias, mas é governado por esse entendimento, por essa comunhão com o Senhor Jesus e reina em vida. Então a justiça de Deus hoje é experienciada por meio da fé. Ela é oferecida como um dom por meio de Cristo Jesus, e eu posso recebê-la, tomá-la para mim, me agarrar nela. Ou eu posso dizer: não, mas eu tenho que pagar um preço aqui. Feiticeiro madruga, Deus ajuda. Não é assim que a lei diz? E a graça? Deus te abençoa extraordinariamente. E o seu esforço é: puxa Deus, tanta bênção na minha vida, como é que eu posso ficar aqui parado? Eu quero transmitir, transbordar no meu trabalho, quero ser excelente, porque o Senhor é excelente. Quero refletir tanto o amor que eu tenho recebido da vida. Eu recebo da abundância da sua graça e transmito ela assim. É uma atitude diferente, uma mente diferente. Você lembra da história da parábola que eu contei semana passada? Vou contar ela de novo para quem não esteve aqui. O pai, ele tinha 2 filhos naturais, o mais novo lá com seus 14 anos, e o outro ele tinha acabado de completar, ele completou 18 anos. E aí o mais velho, ele chega para o pai confiante, já seguro de que o pai podia dar para ele um carro, e pede para ele um carro. O pai disse: claro. Que carro você quer, meu filho? Que carro que você quer? O filho, ele não teve dúvida, ele pediu o carrinho dele, porque ele sabia que o pai tinha bala na agulha. E o pai simplesmente diz para ele: olha, vai lá na concessionária tal, fala com tal pessoa para tirar o seu carro. E aí o filho mais novo, vendo o mais velho recebendo, ele também pede: pai, me dá um carro. Também sou teu filho. E o pai diz: você tem só 14 anos, meu filho. Quando chegar o seu dia, você vai receber o que é seu também. Somente os adultos podem desfrutar de certos tipos de herança que Deus tem estabelecido, que o pai tem estabelecido. E os filhos menores, as crianças, elas não podem desfrutar desse tipo de herança, pois é menor de idade. Precisa amadurecer, E esse pai então tem também um filho adotivo, que também, alguns meses depois do filho mais velho, completa seus 18 anos. E esse filho adotivo, ele vai todo envergonhado perguntar ao irmão mais velho: será que eu posso receber um carro como você? E o filho mais velho diz: mas claro, você é um filho adotivo, você tem o mesmo direito que eu tenho, a herança que é minha, tudo, nós somos co-herdeiros das coisas do pai. Assim como ele me abençoou, pode abençoar a tua vida também com um carro. E ele vai todo tímido diante do pai, não se sentindo merecedor, mas ele pede. E o pai diz: mas é lógico, meu filho, que carro que você quer? Que carro que você quer? E ele vai, e o pai dá. Ele vai na concessionária, tira o carro dele e se alegra com aquilo. Você tem aí nessa historinha, nessa parábola, ela não é completa, né? Ela tem as suas limitações na compreensão. Você tem o filho maduro, ele ganhou o carro por ser filho, e ele já tem a idade para receber o que poderia receber o carro. O filho mais novo, ele é considerado imaturo ainda, ele não recebe o carro. Ele é filho herdeiro, mas não tem maturidade, não pode ganhar especificamente esse bem que ele estava querendo. Mas ele é filho, ele tem a presença, ele tem a proteção do pai, ele tem a provisão do pai no seu dia a dia, ele pode usufruir o cuidado do seu pai para com ele. E o filho adotivo, ele também ganha o cargo. Como filho adotivo, ele é herdeiro e tem maturidade para receber o cargo. Por causa da adoção, ele recebeu o cargo. E a Bíblia chama isso de graça. O fato de agora ser filho adotivo, ele recebe tudo e ganha tudo o que um filho natural tem. E isso é graça. Recebemos sem mérito, recebemos por adoção. E hoje você e eu, em Cristo Jesus, nós fomos, como lemos no texto ali em Gálatas, adotados como filhos. E já no versículo seguinte, ele nos chama simplesmente de filhos.
E como filhos, somos herdeiros do nosso Pai Celeste. O nosso grande desafio é como deixar nossa imaturidade para entrar num tempo de maturidade. Como se tornar um filho adulto? Nós vimos na semana passada esse texto aqui de Hebreus 5,13. Nós lemos o contexto do mês passado, hoje só o versículo específico. Ora, todo aquele que se alimenta de leite ainda é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Precisa se alimentar de leite, sim, precisa se alimentar de leite, para que no tempo possa experimentar a palavra da justiça. A criança, ela não tem ainda a experiência com a justiça de Deus, no ensino da justiça. E a marca da imaturidade está no fato de não ter experiência na palavra da justiça. E o que não é experimentado na palavra da justiça, ele não governa, ele é governado. Ele não decide, outros decidem, as situações decidem por ele. Ele é um rei, mas que não reina. E como posso então me tornar experiente na palavra da justiça? Eu posso tentar os dois caminhos. Se eu tentar no caminho da lei, nos méritos próprios, na justiça própria, eu não vou conseguir. Já vou adiantando, esse caminho a Bíblia já mostrou que não dá, o ser humano não consegue por méritos. O caminho é pela graça de Deus, para usufruir a justiça de Deus. A boa notícia do Evangelho em Cristo Jesus é que nós que éramos inimigos de Deus, fomos amados e feitos amigos de Deus. Nós que tínhamos uma dívida contraída por Adão, que estava sobre nós, uma dívida em direção a Deus, os devedores de Deus, Jesus vem e paga essa dívida. E hoje eu posso usufruir do perdão, e não só do perdão, mas dar um passo além e começar a usufruir da justiça de Deus, daquilo que Deus sabe e vê que é justo e se manifesta no reino dele. E o reino dele é um reino de justiça, de paz, um reino de alegria no Espírito. Um reino onde a vontade dele se cumpre pela graça, pelo favor dele na nossa vida. A graça. A única maneira de usufruir da graça é tendo a Jesus no centro. Ele entre nós e Deus, e nós nos achegando pelo intermédio de Jesus, e Deus vai tratar conosco pelo intermédio de Jesus. Ele é o único mediador. Nenhuma pessoa pode fazer essa mediação, só o Senhor Jesus faz essa mediação. Temos uma vasta discussão aí sobre esse texto, como já falei, no livro de Gálatas e também no livro de Romanos. Mas Romanos, um pouquinho mais adiante, ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem o quê? Receber aqui a palavra, que nós já aprendemos aí mais pouco tempo atrás, a palavra lambano, é agarrar uma coisa, tomar para si. Isso aqui é meu, eu tomo para mim, né? Isso, como é que diz? Então isso é meu e ninguém tasca. Eu assumo isso totalmente para mim. Eu recebo na minha vida a abundância da graça, e eu recebo na minha vida o que mais? O dom da justiça. É um presente que Deus se manifesta a nós. E quando eu recebo a abundância da graça e recebo o dom da justiça, eu vou reinar, como diz o texto, eu reino, e esses vão reinar em vida por meio de um só, a saber, por meio de Cristo Jesus. Agora, nesse relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus, em todas as situações vão usufruir esse reinar em vida, porque entenderam a graça, tem um favor imerecido, pode merecer tudo por intermédio de Cristo Jesus, e tem o dom da justiça, aquilo que é justo diante do Pai. Pai, isso aqui é justo, é assim no teu reino? É ou não é? Se não é, então Pai, eu rejeito essa injustiça, eu quero a tua justiça na minha vida. Os filhos maduros, eles reinam em vida. Eles não são governados por sentimentos, nem por circunstâncias, nem pelo dinheiro em suas decisões. Eles não são governados por causa de coisas que acontecem na sua saúde. Eles são governados debaixo de uma instrução e do falar do próprio Senhor Jesus. Os filhos maduros recebem, agarram para si a abundância da graça e o dom da justiça, e celebram o fato de terem a sua salvação gratuita,
celebram o fato de serem amados, apesar de perceberem falhas pessoais, celebram o fato de que Deus os usa, apesar de que, e mesmo assim, não tendo todas as coisas como acham que, puxa, tinha que alcançar esse padrão, mas Deus me usa do mesmo jeito. Puxa, eu falhei, Senhor, me perdoe, e Ele te usa do mesmo jeito. Os filhos maduros, eles não somente recebem a graça, mas tomam para si também esse dom da justiça. Então, queridos, eu queria te incentivar ao seguinte: desista de querer fazer como merecer a bênção, o agir, o mover de Deus na sua vida. É só por Jesus e nada por mim. Eu só usufruo o mover, a graça, o agir do Espírito Santo na minha vida por meio de Jesus. E aí eu quero te convidar a você receber essa abundância da graça. Ela é abundante porque ela transcende o entendimento, ela transcende os sentimentos, transcende situações. Ela envolve a sua e a minha vida e eu recebo. É só receber, é só tomar para si. Dizer: Deus, obrigado. A gratidão é como que o meio pelo qual essa graça se manifesta na sua vida. E receba o dom da justiça. Vamos entender e nos exercitar. Eu quero incentivar nesse processo que nós vamos conversando nessas semanas, a você usufruir e entender esse momento na sua vida, do seu dia a dia, perceber: Deus, é assim no teu reino, porque o teu reino é um reino de justiça. Como são as coisas no teu reino? Que venha o seu reino e se estabeleça nessa situação, nesse relacionamento, nessas contas que eu tenho, a sua justiça, Deus. O que é justo? Senhor Jesus, como o Senhor pensa sobre isso? É um processo de identificação total com o Senhor Jesus. É um processo de se amalgamar, de se tornar um só com Ele, de usufruir isso, de simplesmente receber: eu sou um com Jesus e Ele é um comigo. Isso é tanta coisa que eu falei. É só Jesus. Tudo se resume à pessoa de Jesus. Deus concentrou tudo em Jesus. É só por intermédio dele. Somente por intermédio dele eu obtenho salvação. Sou restaurado à comunhão com Deus. E somente por intermédio de Jesus é que a justiça de Deus se manifesta na minha vida. Não há lugar para mérito próprio. A justiça é um dom. E esse dom se chama Jesus. E o que é justo diante de Deus, isso é seu, por herança. É um presente que você recebe, que é seu. E é para ser experienciado. É para ser usufruído. É para ser compartilhado. Nesses dias que nós caminhamos como igreja, nós caminhamos desde o começo do ano, trabalhando a questão do seu potencial, a questão da paixão que Deus colocou no seu coração, dos sonhos que Ele revelou aí para você, do que Ele quer agir. E é só por Jesus que essas coisas se manifestam completamente. Nós falamos sobre os dons espirituais, e nós falamos sobre os ministérios, falamos sobre a paixão daquilo que Deus tem preparado e por como Ele quer conduzir a sua vida. Mas nós corremos um risco nessa hora de dizer assim: deixa comigo, vou mostrar como é que se faz. E a gente dá com os burros na água. A gente diz, o Espírito Santo diz: não é assim. Sai da lei, vem para a graça. Se identifica com Jesus. Senhor Jesus, e agora? O que eu faço nessa situação? Como é que eu oro? Como é que eu trabalho? Eu não sei. E eu posso dizer para Ele: eu não sei. Eu posso dizer para Ele: me sinto incapaz. Mas eu não paro aí. Dizer: obrigado, Senhor, que o Senhor pode me usar. Aqui estou, usa-me a mim. Como é que é? O que eu faço agora? Me dá um sopro aí. E um toque. É possível alcançar o que é necessário. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, pastor lá em Joinville, e ele tinha assim muito forte no coração dele que aquele texto: não acumuleis riquezas para os outros, onde a traça e
corrói, o ladrão rouba. E ele ficava indignado quando ele via outros pastores ou outras pessoas prosperando, tendo coisas. Ele ficava, como é que pode? A Bíblia diz, não acumuleis. E um dia ele estava entre os pastores, e os pastores oraram por ele, e ele teve uma experiência de arrebatamento, uma visitação da parte de Deus. E no meio daquele arrebatamento, veio esse versículo na frente dele. E o Senhor Jesus perguntava para ele: o que você entende nesse texto? Como está escrito, não acumule riqueza onde tem traça e onde tem ladrão que rouba essas coisas. Não, mas leia aí de novo, o que está escrito? O que você entende nesse texto? E ele de novo, não, está claro aqui, ó. Não acumuleis, não acumular riqueza, porque aqui nesse mundo vem o ladrão e rouba daí essa riqueza, e a traça come, a ferrugem corrói. Aí ele disse: leia de novo. O pastor disse: como que veio um flash? Ele entendeu o texto quando Jesus disse para ele assim: não aplique o teu esforço em acumular riqueza, não aplique o teu esforço em querer essas coisas, aplique o teu esforço em andar comigo, e deixe que eu te dou as riquezas que eu quero que você tenha. Foca o teu coração em mim, e eu vou te dar o que você quer. E aí ele entendeu esse texto, com uma outra mente, né? A mente da graça. E a graça é assim, mas são duas maneiras, duas cosmovisões, se quiser usar um termo assim, de viver. E aí a história continuou com ele. Aí Jesus disse para ele: me pede 100 mil. Me dá 100 mil aí. Não, me pede direito, 100 mil. Deus, me dá 100 mil. Não, me pede direito. Pede. Aí ele se concentrou, pediu. Tá bom. Passou o dia, o irmão da igreja liga para ele lá: ei pastor, tá de boa aí? Tô. Então vamos dar uma volta comigo. E aí foi com ele para uma concessionária. Escolhe aí, pastor. Recebeu um carro de 100 mil. Dá para dar uma glória a Deus aí? E a história continua aí, tá? Jesus disse para ele: pede mais algumas coisas, ele foi pedir. E as riquezas que Deus queria que ele tivesse foram doadas, não pelo esforço dele. Jesus disse: eu quero dar as minhas riquezas para você, mas se concentre em mim, busque em mim, o dono de todas as coisas. Busque simplesmente a mim. Foque seu coração na minha superabundante graça. Foque o seu coração no dom da justiça, e Ele quer te abençoar, só por causa de Jesus. E sabe, às vezes o Espírito Santo tem que nos levar a algumas situações na nossa imaturidade de pedir algumas coisas, porque muitas vezes nós pedimos por causa que achamos por mérito. E Ele precisa nos curar disso, para que a gente entenda que é só por causa de Jesus que Ele vai nos abençoar. E Ele quer nos abençoar, não há dúvida. Ele, inclusive, já nos abençoou em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Toda sorte de bênção já está depositada na sua conta. É só usufruir, é só tomar para si. Há um presente maravilhoso na sua vida. Deus não tem problema nenhum que você se torne milionário. Deus tem problema quando esse milhão toma a tua mente, o teu coração, o teu tempo, e você não tem mais tempo para servir Ele, não tem mais tempo para orar, buscar a Ele, porque você está preocupado em cuidar de todas as coisas que você tem. E as riquezas têm essa coisa de desviar o nosso coração. Quando é conquistado por esforço próprio, nós tomamos para nós, mas quando é dado por Ele gratuitamente, você não fica mais preso a isso, porque você sabe que não é por mérito próprio, é pelo favor, pela graça, pelo agir dele na sua vida. Deus quer o nosso coração, Ele quer a nossa identificação total com Jesus, Ele quer que nós sejamos um e usufruamos e creiamos e apliquemos a nossa fé a crer nisso, a aceitar isso, a dizer é assim, a viver nessa certeza, nessa convicção que é a fé. Só amado, meu Pai. Quer ver o filho amado? Olha para mim.
Olha aí para o seu irmão, beijo meu filho amado, beijo meu filho. A riqueza abundante na sua vida para a sua vida. E aí, nós exercitamos a nossa fé para que essa verdade, ela entre no nosso coração e ela se estabeleça no nosso coração. A nossa mensagem, ela precisa ser somente uma pessoa. Experimentamos a nossa herança somente por causa de uma pessoa, somente por causa de Jesus. Amém, queridos? Ore por mim para que eu viva assim. E eu quero orar por você para que você viva assim. Eu estou feliz porque eu vejo já um vislumbre desse agir de Deus na nossa vida. E é um caminho estreito isso, porque quando você quer viver a graça, o inimigo te empurra porque te empurra para o outro lado. Então de qualquer jeito. Há uma identificação com Cristo Jesus. Assim como Ele é, nós somos sobre a face da terra. Mas aí eu vou outra mensagem que eu estou reservando para outro dia. Hoje eu quero te convidar a você entregar o seu coração a Jesus. Ele morreu por você na cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos. Na cruz Ele pagou a sua e a minha dívida. E na ressurreição Ele se tornou justiça nossa, para que a gente tenha acesso a toda a riqueza da parte de Deus. Eu quero te convidar a participar disso. Quero te convidar a ter essa experiência de um novo nascimento. A não viver mais da sua força, mas viver agora da força que o Espírito de Deus gera na sua vida. A ter uma transformação não exterior, a ter uma transformação do coração. E como se faz isso? Por intermédio de uma breve oração. Por uma questão mais de atitude do que oração. A oração é só uma expressão dessa atitude. Eu quero te convidar a isso. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Por gentileza, feche os seus olhos. Coloque seu coração em Deus. Pense um pouquinho sobre a verdade que você é amado por Ele. Expresse um pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, meu Pai, que o Senhor me ama. E olha assim comigo, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado, que eu sou amado, que eu sou perdoado. E eu recebo o fato de Cristo Jesus ter morrido por mim na cruz. E eu creio no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E assim como Ele vive, eu posso viver na Sua presença. Eu recebo o Teu perdão, recebo o Teu amor, recebo a Tua graça, recebo a Tua justiça, e o meu coração eu entrego nas Suas mãos, e declaro: Jesus é o Senhor da minha vida, e declaro que rejeito toda obra das trevas, e a toda maldição. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, que nós vivemos essa realidade hoje em nossas vidas, a manifestação dessa nova Jerusalém. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo seu governo estabelecido em nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. E hoje, como aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, clamou ao Senhor pedindo: Senhor, eu quero ver. E hoje, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos de Emaús para que entendessem a sua graça e a sua justiça, abra os nossos olhos. Senhor, assim como o Senhor se reuniu com os seus discípulos e abriu as Escrituras, abriu o entendimento deles para esse tempo da graça, esse tempo da justiça, abra
abra o nosso entendimento, Deus. Assim como Paulo orou pedindo ao Senhor, por meio do Espírito Santo, esse Espírito de revelação e de sabedoria, Deus, dá-nos hoje. Ilumina os olhos do nosso coração, Deus. Estamos cansados de viver na lei, no merecimento. Se nós queremos viver esse presente que se chama superabundante graça, esse presente do Senhor que se chama dom de justiça, nós agarramos, tomamos para nós, ó Deus. Isso é nosso, isso nos pertence, pertence às nossas famílias, às gerações que estão ao nosso redor, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor lutando e lutando para tentar agradar ao Senhor e se veem frustradas. Senhor, dá-nos, Senhor, essa graça de sermos portadores dessa boa notícia, que tudo é nosso em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela superabundante graça, pelo dom da justiça, pela revelação e entendimento que o Senhor nos está dando nesses dias. Bendito seja o Senhor. Amém, igreja? Se puder, com uma palavra, uma frase, palavra que te marcou nessa noite, o Espírito Santo ministro da sua vida, diga isso pelo menos para alguma pessoa que está perto de você, e assim você já firma o seu coração nessa verdade. Por gentileza, graça e paz, Deus abençoe a sua vida e a multiplique abundantemente.